Bom, então nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que faz a parte de atualização de registros. Tá? Então, vou dar uma olhadinha no nosso sistema lá e vamos entender como é que funciona isso aí. Eu estou trabalhando nesse projeto tá, com os arquivos bem, que já está mais acostumado, né, a programação, com os arquivos bem separados, que é para ficar bem claro o entendimento. Então eu tenho um atualizar e eu tenho um atualizar ok, tudo separado. Eu não trabalho no mesmo arquivo para separar bem as etapas, tá? Mas não é obrigatório, né? Ser sempre assim. Bom, a mecânica é a seguinte. Deixa eu cadastrar um professor, eu acho que eu não tenho mais nenhum. CIAP1. CIAP2. Que é isso? Novo professor, CIAP2. Nome. Tá. Ok. Bom, então eu tenho esses registros aqui, né? Se vocês repararem aqui quando eu passar o mouse em cima, ó, aparece aqui embaixo o número do CIAP do cara, ó, CIAP1, CIAP2, que é a chave primária. Isso vale tanto para exclusão quanto para edição, né? Então é CIAP1, CIAP2, ó. Aí eu posso chamar o arquivo e passar a chave primária. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar esse arquivo aqui, que no caso não existe, né? Porque eu errei o link, mas aqui seria o atualizar, né? E aqui ele preencher com as informações do professor para que eu possa atualizar. Bom, então vamos fazer isso. Então aqui eu tenho que buscar o professor e na próxima tela eu gravo as informações desse cara. Eu vou explicar como é que é a mecânica disso. Tá? Primeira coisa, o link está errado, não é editar, é atualizar, JSP. E esse formulário está errado também. Ele tem, na verdade, o que eu tenho aqui é o CIAP e o nome. Só essas informações aqui. Então, uma parte que já está comentado, né? Se eu quiser, o value dele, por enquanto, tá blá 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 e 1, 2, 3, 4, né? Então, uma coisa que já foi comentada, né? Se eu quiser pegar depois a informação em outra tela, tem que ter um name, né? Então, txt CIAP, name, txt, nome, tá? Pronto. Agora ficou melhor. Então, o desafio aqui é o seguinte. Quando eu carregar essa página, eu tenho que colocar o CIAP do cara aqui e o nome aqui. Então, o primeiro desafio é esse. Sendo que eu recebo como parâmetro o CIAP. Então, aqui tem que aparecer a informação do CIAP e aqui aparecer a informação do nome do professor que eu quero editar. Então, a dificuldade aqui não é muito grande não, porque eu já fiz na exclusão um método parecido, né? Eu já fiz um método que busca o cara pela chave primária, que no caso é o CIAP. Então, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso buscar o registro, né? Que nesse caso é o professor, a partir da sua chave primária, que nesse caso o CIAP. Então, bom, buscar o registro papapá é banco de dados. Então, professor DAO igual a new professor DAO. Aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu botar o professor já aqui, porque eu já importo os dois. Beleza. Então eu estou com o meu professor aqui, e aí o professor vai ser, vou chamar ele de OBJ, né? E esse aqui vai ser o DAO, ponto. E eu vou buscar ele por chave primária, que é o CIAP que eu estou passando, né? Então antes disso tem aquele if de sempre, ó, que eu fiz lá no excluir. Se o meu request, ponto, get parameter CIAP for igual a null, ou seja, se ele não foi enviado, eu vou fazer aquela parte lá, né? Request.send. Como é que é mesmo? Response, perdão. Response.send redirect
E aí eu vou mandar para outra tela, que é a tela de professores. Tá? Deixa eu ver se eu posso usar isso aqui. Esse retângulo eu não sei se vai precisar. Bom, vamos normal. Então eu mando para lá. Se não, eu faço o resto. Else. Eu vou fazer essa parte toda aqui. O que eu já vou fazer... O problema todo que vai dar um probleminha na hora do obj aqui que eu vou querer escrever. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar esse else lá embaixo, porque daí eu não faço mais nada se não tem o else, tá? Então eu vou fechar esse else aqui. Tá? Isso aqui é para que eu possa usar variáveis que eu declarei só no else, tá? Então eu vou fechar aqui, ó, esse else, tá? Estou fechando o else lá embaixo. Tá? Não tem problema, né? Já sabe que dá para fazer assim. Então, beleza. Se deu certo, aí eu vou ter o meu SEAP. Ó. Se deu certo, eu vou fazer o seguinte daí. Eu vou pegar o SEAP. Tá? Vou buscar. Ok. E depois que eu buscar por chave primária, eu vou fazer o seguinte. Se... O que eu vou fazer aqui? Então, eu peguei o parâmetro, chamei a DAO, busquei por chave primária. Eu vou verificar se o registro existe. Mesma coisa. Se ele não existir, eu já vou redirecionar de novo. Como é que eu vejo se ele existe? Se ele for igual a null, porque não tem nada lá, né? Então, se não tiver nada lá, eu vou redirecionar. Opa, mas eu mantenho lá em cima. Eu redireciono também. Aquela história, né? Eu busquei o professor pelo SEAP. Se eu não encontrei ele, tá errado. Né? Então, se não existir, volta para a lista. Né? Então, else, no caso dele existir, bom, se ele for igual a null, volta para a lista. Caso contrário, aí eu vou fazer o seguinte. Aí se ele não existir, aí, quer dizer, se ele existir, eu vou escrever essa parte toda aqui, ó. Não preciso nem botar como else, ó. Já mando redirecionar ali. Então, caso ele exista, que ele não vai nem entrar nesse resto aqui. Bom, se ele for null, eu volto para a lista. Se não, eu já vou escrever ele aqui, ó. E para exibir na minha tela, aqui, nesse caso específico, o valor é o velo, tá? O valor para fazer isso é o velo. Então, eu tenho que escrever no velo o meu objeto. Tá? Então, aqui eu vou escrever. Onde eu tenho SEAP, onde eu tinha o velo, eu vou escrever obj.getSeap, certo? Onde eu tinha o nome, eu vou escrever obj.getNome. Tá? Então, é aqui que eu vou fazer. Certo, acho que aqui é tranquilo, né? Eu boto no velo e para que ele apareça na tela. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Olha lá, SEAP 1, nome Marcelo. Aquele if que eu fiz, ó, se eu botar um SEAP inválido e tentar carregar, ele vai dar erro. Ah, já sei. Tem que botar no else sim. Deixa eu fazer um teste num comando. Que é meio chato ficar fazendo esse monte de else aí. Pera um pouquinho. Olha só, deixa eu fazer um teste que eu sei que tem em outras linguagens e no Java também. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Se funcionar, eu já explico. Vamos ver. O que aconteceu é o seguinte, ele tentou seguir a execução, tá? E o obj tá nulo, né? Aí complica. Deixa eu recarregar a página aqui. Pera aí.
eu editar. Aqui eu tô forçando o erro. Vou botar 1, 2, 3. Ah, não, mas aí eu fiz uma burrada aí. Tá, claro também, né? É professores.jsp. 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 Tá. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Esse return eu já vou explicar o que é. Tá? E aí vocês já podem utilizar no sistema de vocês. 1, 2, 3. Tá. Agora ficou perfeito. Bom, o return é o seguinte. O return, eu interrompo a minha execução. Tipo, eu botei o return aqui, tudo que tiver daqui para baixo não vai executar. Tá? Então, para que eu fiz isso? Tá? Eu vou explicar para não ficar uma coisa de qualquer jeito. Eu vou tirar o return e eu vou fazer um passo a passo para vocês entenderem. Tá? Então, eu vou depurar esse arquivo aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aliás, eu vou parar ele aqui. Ó. Nós vamos fazer 2 alterações no nosso projeto. No nosso arquivo. Isso poderia ser feito no excluir também. Deixa ele rodar aí. Ó, notem que eu estou tentando acessar o Professores Atualizar aqui, carreguei direto a página, e eu não estou passando o SIAP. Né? Então eu vou fazer o if aqui. Ó. Se o parâmetro do SIAP for nulo, eu vou no F8, tem vídeo aula que ensina a depurar, né? Não vou entrar no mérito aqui. E vai dar um send redirect, mas ele vai sair da execução, estão vendo? Vai até o fim. E aí, beleza. Ok? Ele fez a execução até o fim. Agora, se eu fizer o seguinte, é meio chato, pelo menos na minha opinião, né? Só que é um negócio que, pô, mandou, acabou, né? Não tem que fazer mais nada. Né? E notem que eu tenho que fazer um else aqui. E se no lugar de eu fazer esse else, que eu fiz aqui, eu vou tirar, e isso foi o que eu fiz na execução de baixo, se eu fizer isso aqui, ó, redireciona e dá um return. Redireciona e dá um return. Vocês vão observar o seguinte. Isso aqui ele faz o quê? Para a execução aqui. Ele não segue o resto. Notem a diferença. Ele vai dar o send redirect e não vai seguir executando. Ele vai dar o send redirect e vai parar a execução. Isso é muito importante, porque senão ele segue executando aqui e aí vai dar pau. Porque ele vai buscar por chave primária um request que ele não tem. O request está nulo. Tá? Então, vamos ver. Está depurando? Não. Vamos ver. Ó, vou depurar o arquivo, quer dizer, estou mandando sem o SIAP. Vamos ver. Ó. Ah, eu esqueci de depurar. Deixa ele ir. Olha o que eu vou fazer agora. Eu não estou mandando SIAP. Estou aqui. Pá, pá. Deu return. Notem que ele não vai executar mais nenhuma linha para baixo. Acabou. Aqui já é coisa da execução. Acabou. Fechou. Certo? Então aqui é uma alternativa que eu acho bem melhor de trabalhar, que é a que a gente vai usar aqui no nosso projeto. Tá? Então, por exemplo, em vez de ficar dando um monte de else, é o seguinte. Cara, tem que usar isso aqui com cuidado, né? Mas eu dou um send redirect e eu dou um return para ele não seguir executando. E aí vai valer o mesmo para cá se ele não achar o SIAP. Tá? E o resto vai funcionar legal. Mas vamos olhar para frente então. Vamos pegar o Marcelo aqui. E agora vem o seguinte. Pô, eu tenho SIAP igual a 1 aqui, né? E aí eu estou passando para cá. Uma coisa importante aqui é o seguinte. O cara que vai atualizar o professor, ele não pode editar o SIAP. Porque é a chave primária. E quando tu está editando um registro único. É que nem o excluir. E tu está editando um registro cuja chave primária é essa aqui. Então uma coisa que a gente tem que fazer é desabilitar a edição do campo. Bom, isso aqui em HTML é muito fácil, tá? É só vir aqui e botar ó, um atributo chamado read only igual a read only. Esse read only igual a read only resolve o problema. Se botar só read only já funciona, tá? Só read only já funciona. Esse igual é opcional, só para ficar bonitinho. Então eu vou vir aqui, carregar. E agora
Eu não edito mais o SIAP. Tá? Botei somente leitura, só edito o nome. Então eu vou trocar o nome e vou clicar em atualizar. E aqui ele deveria atualizar o meu registro. Ainda não faz, é o nosso próximo passo. Então eu vou colocar aqui o método post para ele ir junto ao corpo da página, tá? Não que não pudesse ser de outra maneira, mas isso já foi explicado. Então o método post. E lá no atualizar ok, eu tenho que fazer o seguinte. O atualizar ok, ele é bem semelhante, tá? Primeira coisa, normal, eu vou verificar se as informações que são obrigatórias, pelo menos, né, foram enviadas. Então, request, get parameter. E aí são os dois parâmetros que eu tenho lá, o txt nome. Se ele for igual a null, ou seguindo então a parte da validação, está feita aqui. Txt nome, isso aqui é sempre igual, né? Quer dizer, os campos que são obrigatórios eu tenho que fazer essa validação para evitar erros, né? Isso aqui, né, eu estou sendo, como é que diz? Eu estou batendo muito nisso aqui porque eu poderia explicar só fazendo o básico mesmo, sem nenhum if, nem nada, só saindo, botando para funcionar. Mas aí eu não tô fazendo o mínimo de validação, e aí o usuário vai berrar, né? Quando a primeira vez que ele tentar acessar um arquivo direto, que é comum, vai dar erro, né? Então, se der problema, response.sendRedirect, volta lá para o professores normal, isso aqui é sempre igual, e eu vou dar um return. Tá ok? Bom, então dando erro, eu vou pegar o meu SIAP. Aí aqui eu não vou nem comentar porque é sempre igual. Então eu vou pegar o meu SIAP e o meu nome. Tá? Aqui dá um bom modelo de código também, né? Request tem modelo de código? Não, né? Request.get parâmetro. Isso aqui dá um bom modelo de código também para fazer. Vou fazer depois. .get parâmetro. E aqui eu vou pegar o txt nome. Então aqui, ó. txt siap igual. txt nome igual. Então peguei esses parâmetros bonitinho aqui. Claro que aqui é o N maiúsculo. Tá? Então peguei o siap e o nome. Agora que vem um detalhe diferente. O que eu tenho que fazer? Os passos que eu tenho que fazer para atualizar são os seguintes. Ó. Eu tenho que buscar o registro pela chave primária. Depois eu tenho que alterar os demais valores, né, que foram enviados pelo usuário. Nesse caso, só nesse caso, né? Apenas nome, quer dizer, nem sempre é assim. E mandar alterar. Então, esses são buscar o registro pela chave primária, pela chave primária, alterar os demais valores e mandar alterar. Passo 1, buscar o registro pela chave primária. Bom, sempre com DAO, e aqui sempre igual, ó. Tem que buscar o cara. O que eu falei? Busca o registro pela chave primária. Isso aqui a gente já fez. Então, buscar pela chave primária. Vou passar o txt siap aqui. Isso aqui a gente já fez. Sempre fazemos isso. Para ser chato mesmo, eu vou fazer o mesmo if lá. Ó. Se o meu objeto não veio,
Ou seja, se não... Isso aqui é muito raro, tá? Isso aqui é só um erro. Muito difícil de acontecer, mas vamos lá. Acontece de sumir o registro, né? Se não encontrou o registro, volta para a lista. Então, se meu objeto for nulo, fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui são validações, que são importantes de serem feitas. Volta para professores. Caso contrário, se não encontrou o registro, volta para a lista. Caso contrário, o que eu fiz aqui então, né? Aqui eu busquei o professor pelo SIAP, né? O registro pela chave primária. Se eu não encontrei, busquei o professor pelo chave, seria o registro pela chave primária. Tá? Se eu não encontrei, sai. Se eu encontrei, eu vou fazer o segundo passo, que é atualizar as demais informações enviadas. Bom, as demais informações enviadas, nesse caso, não tem graça, que é só o nome. Então, obj.setNome. E aí, o que é o nome? txt nome. Tá? Então, você tem o nome. E depois que você tem o nome, se tivesse outros campos, eu também eu colocaria, mas não é o caso. Depois que eu troquei o nome, dá o ponto alterar. E tá feito, tá? E é isso. Aí eu dou aqui registro alterado com sucesso e vamos ver o que acontece. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui poderia ter um try catch e tal para tratar o alterado, mas aí fica a cargo de vocês também colocar, eu já expliquei para os outros. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver se funciona isso. Vou vir aqui. Agora vou tentar alterar de verdade. Editei Marcelo, vou botar Marcelo Silveira. Tá feito. Tá ali o Marcelo Silveira. Ele ordena por data de última atualização, né? Então, por isso que ele aparece embaixo. Feito? Mas é isso. Vou alterar. É isso aí. Então, o projetinho até o alterar tá feito. Agora nós vamos para a próxima videoaula, que vai ser a parte do filtro. Tá? Isso aí.